Começar pelos fins. A nova questão comunista. Lucian Sev. 3.02. A forma partido stalinista. Que se não presuma apressadamente onde levará esta análise. Não se vai concluir que o centralismo democrático original seria, ao fim e ao cabo, um princípio de organização muito conveniente para uma força comunista do século XXI. É impossível deixar de ver o quanto contrariam tanto a tarefa política como a janela histórica atuais os seus dois axiomas: o papel de vanguarda do partido, a subordinação da sua base à cúpula. E isto porque foram pensados em função de uma estratégia que se nos tornou estranha. Para Lenin, o objetivo era a conquista, sem dúvida insurrecional, do poder, que desembocaria na ditadura do proletariado. Era, pois, necessário para isso um partido capaz de agir eficazmente pela violência. Para nós, o objetivo é o de construir pacificamente uma ampla hegemonia que permita a superação progressiva do capitalismo por iniciativa do maior número. O que requer, pois, uma força política totalmente concebida para funcionar pela convicção. Eis o que torna caduco o traço mais característico da organização leniniana: a sua construção vertical, cúpula, base, autoridade das direções, disciplina, inspiradora de um vocabulário de ascendência militar, vanguarda, estratégia, militantes, tendo este último termo perdido desde há muito a sua ressonância guerreira. Característica que, aos olhos de Lenin, decorria, aliás, não só de uma visão geral dos objetivos, mas também de um estado específico das forças que havia que pôr em movimento numa Rússia ao mais alto ponto marcada pelo subdesenvolvimento da instrução pública, da experiência democrática, da própria autonomia individual, uma Rússia marcada por essa incultura de massas que ele não hesitava em qualificar de semi-asiática. Daí tantas incompreensões, alemãs e francesas, por exemplo, em relação ao bolchevismo. Daí também o grave erro, cedo reconhecido por Lenin, mas bem pouco corrigido, de ter querido submeter todos os partidos da Terceira Internacional a condições demasiado russas, de que o próprio PCF só começou a libertar-se na época da Frente Popular. Aquilo que hoje devemos inventar é um modo de organização adaptado a um mundo incrivelmente diferente, outro em que mesmo os aspectos mais democráticos do Partido Leniniano correm doravante o risco de o não serem tanto como isso. Do mesmo modo, o Congresso, forma por excelência de deliberação aberta e decisão coletiva no tempo do POSDR, mas que, mesmo numa versão inteiramente desestalinizada, não pode nos nossos dias representar senão uma modalidade de democracia, sem dúvida ainda necessária, mas demasiado ocasional e delegatária, quando os atores exigem e as técnicas permitem que ela tenda a tornar-se permanente e direta. Do mesmo modo ainda, o princípio maioritário, mal menor que se mantém inevitável para certas escolhas, mas que depressa cai no princípio autoritário se não houver uma elaboração suficientemente rica dos direitos da minoria, em cujas posições raramente deixa de haver uma qualquer verdade a aproveitar, isto quando não leva sobre a maioria uma análise correta de avanço, e que, sobretudo, corre o risco de servir de capa à desastrosa resignação, ao simplismo tantas vezes mistificador do ou isto ou aquilo político. Se, a meu ver, é de enorme importância reavaliar com justiça o que foi no seu tempo o centralismo democrático leniniano, não o é, pois, certamente para ir procurar um século atrás o modo de organização de que necessitamos hoje. O bolchevismo está completamente caduco. Não é sequer essencialmente para cumprir um dever de equidade histórica, bem rara nesta matéria, embora o lugar de Lenin na história geral do comunismo sendo o que é, a apreciação de que é objeto, nada tenha perdido da sua importância político-cultural. Não, a razão é muito mais fundamental. Trata-se de saber se no âmbito da organização, o leninismo é realmente, como muitos o pensam, a matriz do stalinismo. Porque se porventura não fosse esse inteiramente o caso, estaríamos enganados ao pensar que basta romper com os princípios leninianos para escaparmos de vez aos erros stalinistas.
Questão crucial, portanto. O stalinismo organizacional será, na sua base, um avatar caricatural do leninismo? Que tenha começado por o ser, acentuando seus traços centralistas em prejuízo de suas dimensões democráticas, não há dúvida. Mas uma caricatura nada mais faz do que exagerar, nem que seja ao extremo, os traços reais do original, sem o que não seria uma caricatura. Ora, pelo menos em matéria de organização, a relação entre stalinismo e leninismo afigura-se completamente diferente, quer na ordem teórica, quer na ordem prática. É verdade que no capítulo 8 dos princípios do leninismo, os princípios que Stalin enuncia provêm efetivamente de Lenin. Mas o que há primeiro que notar é a enormidade do que lá falta. Falta toda a dialética leniniana das relações de duplo sentido, tanto entre a vanguarda e as massas, como entre a cúpula e a base, em proveito de uma relação unilateral de Estado-Maior a simples soldados. Falta toda a preocupação quer com a liberdade do debate, quer com os direitos da minoria. Pior ainda, ao valorizar o princípio da direção do trabalho do partido por um organismo central, nem uma só vez Stalin menciona o papel fundamental do Congresso. Nem uma vez também o perigo burocrático que foi uma obsessão para Lenin até os seus últimos dias. Resumo tão grosseiramente seletivo que se torna já não leniniano. E o discurso teorizante de 24 fica muito aquém da prática sem discurso da década seguinte. Compare-se, entre outros, o modo exemplar como Lenin conduz em 1920 e 1921 o vivo debate sobre o papel dos sindicatos, e o modo revoltante como Stalin, 8 anos depois, procede à execução civil de Bukharin, acusado de desvios de direita. Cf. Comunisme, Quel Second Souffle, páginas 228 a 241. Assistimos aqui à verdadeira inversão de um modo de fazer no seu contrário. Mas nada mais eloquente do que a atitude em relação àquilo que é, para Lenin, a pedra angular de toda a democracia de partido, os congressos, que eram anuais até 1924. Uma vez morto Lenin, Stalin não vai parar de espaçá-los cada vez mais. 2 anos e meio entre o 15º e o 16º em 1930, 5 anos entre o 15º e o 18º em 1939, o 19º 13 anos depois. Cada vez menos Congresso democrático, cada vez mais poder burocrático. Muito mais do que uma caricatura do leninismo, não se trataria aqui de sua antítese? Se, todavia, o stalinismo organizacional parece estar na direta continuação do leninismo, é porque o próprio Stalin pôs nisso um grande cuidado, apresentando-se desde logo como o mais fiel continuador de Lenin. Assim, foi sob a designação falaciosamente mantida de centralismo democrático, burla ainda hoje vivaz, que se elaborou sorrateiramente o seu autêntico contrário no mesmo género, um centralismo autocrático. De um para o outro as coisas invertem-se, e antes do mais, como deve ser, o Congresso. Com Lenin, era o Congresso que fazia a direção do partido. Com Stalin, já nos anos 30, é a direção que faz o Congresso. Escolha dos delegados, conteúdo político, composição dos organismos centrais, tudo se decide antecipadamente ao nível do incontrolável núcleo dirigente. O Congresso leniniano aparentava-se com uma improvisação viva. O Congresso stalinista representa uma peça já escrita, esforçando-se de modo artificioso por imitar a espontaneidade. Algo apodreceu, e tudo se transforma do mesmo modo. Na aparência mantida, o Comitê Central designa os membros da Comissão Política e do Secretariado. Na nova realidade, o Secretário-Geral fixa soberanamente a lista dos membros do futuro Comitê Central. Na aparência, a teoria marxista-leninista é a bússola da política do partido. Na realidade, a política escolhida pela direção do partido dita à teoria o que esta deve estabelecer, e assim por diante. A confiança fundamentada no dirigente converte-se em culto incondicional do chefe, a coragem militante em proveitoso seguidismo. Nos anos 20, é o partido que dirige o Estado, e é por isso que ele é ainda um lugar cimeiro de confrontos políticos. Depois, a razão de Estado submete o partido, que cada vez mais degenera numa burocracia às ordens. Lenin está bem morto. O stalinismo em matéria de organização fez mais do que abafar a alma viva do partido leniniano. Acabou por o substituir por uma forma partido completamente diferente, adaptada a um conteúdo também completamente diferente.
A inovação fundamental de Stalin é a de ter metamorfoseado a cúpula do partido em poder absoluto de um grupo dirigente e do seu chefe, sobre o partido e, para além dele, sobre o povo inteiro. Esse poder ilimitado do secretário-geral que, embora então somente em germe, já inquietava tanto Lenin nos últimos meses da sua vida. Os que deviam transformar o mundo, reduzidos à minoridade política no interior do seu próprio partido, sem ser necessário invocar o terror exercido mais tarde contra tantos militantes e quadros comunistas, não estará já feita a prova de que o stalinismo organizacional é efetivamente a antítese do centralismo democrático leniniano? Porque é preciso não escrever a história ao contrário. O que desnaturou a tal ponto o PCBU não foi assim inimaginável desencadear de violência de meados dos anos 30, que aqueles que nada compreendem querem explicar invocando a pretensa fatalidade segundo a qual a revolução deveria sempre devorar os seus filhos, ou ainda a suposta compulsão sanguinária de Iosif Djugashvili. Quando os processos de Moscovo começam, o centralismo autocrático está já bem instalado, eles não poderiam ter sido organizados sem ele, e é precisamente porque vai para os antípodas de tudo aquilo a que os bolcheviques de origem davam importância que a sorte destes iria ser selada. Para comunistas do estilo leniniano, tornava-se impossível coexistir com tal sistema. A recíproca foi tragicamente verdadeira.